E para a ciência, existe espírito? Pedrinho e Yasmin, ambos com aproximadamente 5 anos de idade. É a primeira semana deles na creche. E quem toma conta deles é nada mais, nada menos que a tia Selma. Pedrinho e Yasmin ainda não se habituaram a ficar tanto tempo longe da mãe. Pedrinho não aguenta, começa a chorar, falando para a tia Selma que ele gostaria de estar com a mãe dele. Yasmin, vendo o desespero do amiguinho, também não se segura, começa a chorar e também pede à tia Selma para que a tia Selma ligue para a mãe da Yasmin. O Pedrinho escuta e acha isso uma ótima ideia. E ele diz: tia Selma, ligue para minha mamãe, fala para ela vir me buscar. O que a tia Selma faz? Ela pega o celular e simula que está ligando para a mamãe do Pedrinho. E começa a falar de uma forma bem convincente. Oi, é a mãe do Pedrinho? O Pedrinho está chorando aqui. A senhora poderia vir mais tarde buscar o Pedrinho? O Pedrinho fica com os olhos arregalados, acreditando fielmente que a mãe dele está do outro lado. A tia Selma continua: então tá bom, eu vou falar para ele, pode deixar, tá bom, eu falo para ele. Ela, depois dessa simulação, ela finge desligar o telefone celular e comunica ao Pedrinho: Pedrinho, a sua mãe me falou para você brincar que daqui a pouco ela estará aqui para te pegar. O Pedrinho enxuga um pouco as lágrimas, se distrai com a brincadeira de um outro coleguinha e esquece do drama que é a ausência maternal. Durante todo esse teatro promovido pela tia Selma, a Yasmin prestou muita atenção e ficou de uma maneira desconfiada. Mas logo em seguida a tia Selma pega o celular e novamente simula estar ligando para a mãe da Yasmin. Alô? É a mãe da Yasmin? A Yasmin tá super triste aqui, querendo que a senhora venha buscar ela. Tá bom. Eu falo para Yasmin. Pode deixar, mamãe, eu falo para Yasmin. A tia Selma finge desligar o telefone e comunica para a menina Yasmin: sua mãe falou para você continuar brincando, que daqui a pouco ela estará aqui para te buscar. Mas a Yasmin não ficou convencida. Ela disse para a tia Selma: tia Selma, você não ligou para minha mamãe, né? Por incrível que pareça, a Yasmin, diferentemente do Pedrinho, ela conseguiu descobrir que a tia Selma também faz a manipulação nossa de cada dia. Há muito tempo que essa briga entre ciência e espiritualidade existe. Talvez poucas pessoas saibam que até mesmo no ramo filosófico, antes mesmo de... lá naquela época de Platão, depois de Platão, vamos dizer assim, já existia. Todos nós sabemos que o mundo das ideias de Platão, para alguns espiritualistas de hoje, moderno, se encaixa perfeitamente com o mundo espiritual. Porém, surgiu Aristóteles. No quadro, acho que de Rafael,
Platão está apontando para cima e Aristóteles para baixo, como se Platão dissesse a verdade está lá em cima, no mundo das ideias, para os espiritualistas, no mundo espiritual. Enquanto Aristóteles estava afirmando, não, a verdade está aqui embaixo, no terra-terra. Bom, é por isso que Aristóteles é chamado do pai da ciência moderna. Enquanto Platão foi delegado a ele os conceitos mais espiritualistas. Platão acreditava na reencarnação, se eu não me engano, né? Bem, se eu não me engano, no final da vida de Platão, ele começou a falar que não sabia se acreditava tanto não, mas não vem ao caso. De qualquer maneira, Platão e Aristóteles. Depois de Platão veio Plotino. O que é interessante é que até mesmo a palavra filósofo, lá naquela época, para alguns filósofos, começou a ficar um pouco poluída. Tinha os filósofos, tinha os sofistas. Mas para alguns filósofos que parece que aceitavam a ideia de Deus, né, ou a ideia de algo que criou o universo, algo superior que criou o universo, começou a surgir, talvez poucas pessoas saibam, os filaliteus. Tinha os filósofos e também existia o filaliteu. Era como se, bem geral, hein, gente? Bem geral, generalizando mesmo. É como se fosse o filósofo que aceita a espiritualidade. Beleza? O próprio filaliteu, né? Você já pegou, né? Teologia, filaliteu, seria o amigo da verdade. Essa verdade aí pode ser uma verdade transcendental. Então, o filaliteu seria diferente do filósofo. O filósofo não necessariamente acreditaria ou aceitaria uma ideia de um ser transcendental. O filaliteus já, sim, estes filaliteus já aceitavam, né? Então vocês podem perceber que a ideia de pensadores que aceitavam a ideia espiritualista de um lado, pensadores que aceitavam apenas a ideia materialista de outro. Isso sempre existiu. E depois continuou ao longo da Idade Média, e aí foi. Beleza. Mas e hoje? Hoje, alguns espiritualistas afirmam categoricamente que quando os físico-quânticos dizem da possibilidade de existir outros universos, universos paralelos ao nosso, para os espiritualistas é um checkmate aí, tá vendo? Existe mundo espiritual aí, ó. A ciência está falando da possibilidade de existir mundos paralelos, universos paralelos. Pronto. A ciência está encontrando o espírito. A ciência está encontrando o mundo espiritual. Alguns espiritualistas, opa, tá caindo o microfone aqui, são categóricos. Eles afirmam mesmo que isso já está acontecendo. Em contrapartida, hoje em dia existe muito mais materialistas dizendo o oposto. Hoje existem muitas pessoas dizendo que toda essa história de espírito, na verdade, é mais hipnose. Outros afirmam que é possível você convencer uma pessoa que você está falando com um falecido amigo dela, ente querido dela, através da leitura fria. Hipnose, leitura fria. Existem até ateus, materialistas, céticos, que dizem que eles acreditam na telepatia. E é através da telepatia que alguns médiums, para eles, essas aspas, né, médiums, conseguem dizer, não, eu estou conversando aqui com seu ente querido. Outros, interessante é que nem todo materialista ele concorda com isso. Existem materialistas que também desacreditam na telepatia. Então não seria telepatia. Eu sei que hoje em dia existe uma verdadeira guerra para dizer o que é mentira, o que é verdade. Eu acho isso, dentro de certos limites, até saudável. Afinal de contas, em ambos os casos, existe uma preocupação em provar.
O pior, ou o melhor, é que tudo isso se encontra no campo psicológico. Essa é a grande verdade. A psique, alma, em grego, né? Tudo isso se encontra no campo psicológico. Então, muitas vezes as pessoas ficam brigando em conceitos materiais, mas parece que convencer a pessoa de que algo existe ou não existe se encontra no campo psicológico. Conheço algumas pessoas, também materialistas, que duvidam da hipnose. Mesmo você mostrando para elas pessoas hipnotizadas, totalmente rígidas, uma pessoa em cima dela, a pessoa vê aquilo, mas ela não acredita. Pessoas hipnotizadas, que o hipnólogo acende um fogo no dedo assim da pessoa e a pessoa não sente absolutamente nada. Não sei se isso prova alguma coisa. Mesmo assim, existem algumas pessoas que desacreditam na hipnose, vendo com seus próprios olhos. Voltando à história da tia Selma, do Pedrinho e da Yasmin. Vamos supor que a tia Selma, numa segunda tentativa, realmente ligue para a mãe da Yasmin e fale realmente com a mãe da Yasmin. Mas a Yasmin, já habituada à manipulação da tia Selma, volta a dizer: tia Selma, você não ligou para minha mãe. Será que alguns céticos, como eu muitas vezes, posso agir dessa maneira? Infelizmente, por culpa de alguns manipuladores, aqueles que querem realmente levar a verdade, podem estar sofrendo injustiça da nossa parte? Deixo aí esse questionamento para vocês e aguardo os seus comentários. Obrigado.